Olá pessoal, nós estamos recebendo hoje aqui no blog do Adilson Ribeiro um veterinário muito conhecido e tratado carinhosamente pelos tutores dos seus pacientes como tio Rômulo. Rômulo, eu gostaria que você começasse contando um pouco da história do Dr. Rômulo, sua história como comerciante, médico, veterinário, para que a nossa audiência possa te conhecer melhor. Bom, como o senhor mesmo já disse, meu nome é Rômulo Curti, tenho 34 anos, sou o fundador da Agrocamp, junto com a minha esposa. Somos casados há 11 anos, temos 2 filhos. Como se chama a sua esposa? Kelly. Kelly é essa jovem que preparou esse cenário aqui para nós. Exatamente. Vocês são casados há quanto tempo? 11 anos casados, temos 2 filhos, a Maria Clara e o Davi. Estamos lá atendendo na Agrocamp há 12 anos já de estrada. Nós estamos vivendo uma fase de transição de estações. Estamos entrando no outono, logo será inverno. E assim como para os humanos, essa transição, essa mudança de estação é complicada também para os animais? Surgem mais doenças nessa época? Sim, com certeza. A imunidade deles baixa, né? Devido ao frio, né? Com certeza. E junto com isso aí aparecem os problemas. As pessoas vacinam um pouco os seus animais, na sua opinião, doutor? Muito pouco. De uns anos para cá, vem vacinando mais, né? Mas a gente gostaria que vacinasse mais os animais, né? Visto que é para o próprio bem-estar do animal, né? E também do proprietário. Visto que quando o animal adquire alguma doença, é um transtorno muito grande, né? A gente atende, né, diariamente o proprietário com o seu animal com alguma doença, principalmente doença viral, e é um transtorno muito grande, principalmente financeiro, né, porque visto que o gasto é muito alto, né, com tratamento, com internação. Então a prevenção, sem dúvida alguma, ela fica muito mais em conta, né? E também a questão, né, do transtorno, né? Sim. De tratar o animal, de manter ele ali, ver o sofrimento. Sim. Então, com certeza, sem dúvida alguma, a prevenção é muito melhor. Então, a vacinação, quanto mais o proprietário tiver consciente desse a fazer, é muito melhor, sem dúvida alguma. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Sempre melhor. Né? Agora, as vacinas, elas salvam mais vidas ou causam mais danos e mortes dos animais? Porque existe um mito, não vou tomar vacina não, ou não vou aplicar vacina, porque vacina chama doença. Isso é mito, né, doutor? A vacina... A vacina, sem dúvida alguma, ela salva muito mais do que pode causar algum dano. Né? Há 16 anos que eu trabalho nesse ramo, nunca vi nenhum caso de nenhum animal, né? A gente está falando aqui no caso do cão e do gato. Do né? cão e do gato. Né? Então, assim, nunca peguei nenhum caso onde o animal veio a óbito devido à vacinação. Né? Há alguns casos, assim, pouco comuns, quando há reação alérgica à vacina. Nunca vi nenhum caso assim de morte. Já vi por aplicação de outros medicamentos, né, o qual o animal não resistiu. Agora, devido à vacinação, né, isso não acontece. O que é a reação alérgica à vacinação nos cães? Há risco de morte? Bom, a reação alérgica é um estado onde o corpo do animal reage, né, à aplicação da vacina. Isso vai depender de várias situações. Se o animal tem uma predisposição alérgica, né, isso é fundamental, visto que se ele tiver uma predisposição, automaticamente, imediatamente após a ingestão, a aplicação da vacina, o organismo gera essa resposta. Então, se o animal tiver uma predisposição, essa liberação de histaminas ela pode ser tão grande que pode gerar uma reação alérgica muito intensa que pode levar ao choque anafilático. Né, onde esse indivíduo pode ser levado à morte instantânea. As vacinas são 100% eficazes no caso dos cães e gatos? A 100% Infelizmente não, Né? Nenhuma vacina, nenhum produto médico, ele é 100% eficaz. Né? O que tem que ser visto esse animal tem que ser avaliado, né? Tem que ver se ele está bem, 100% apto a tomar a vacina.
né? Tem que ver o que esse animal está ingerindo, o que ele come, o ambiente em que ele vive, né? Por exemplo, se o animalzinho ele não estiver se alimentando direito, né? Você aplicar uma vacina ali, o pico de imunidade vai ser baixo, não vai ser um pico alto, onde você vai ter, né, uma imunidade adquirida que vai gerar, né, uma imunidade boa contra determinada doença. Resumidamente, Dr. Rômulo, quais são os tipos de vacinas para a prevenção de doenças em cães e gatos? Em primeiro lugar, vou explicar para você e para os nossos ouvintes o que seria uma zoonose. A zoonose é uma doença, o animal adquire essa doença e essa doença ela pode passar também para os seres humanos, seja o proprietário do animal, seja o veterinário ou uma terceira pessoa. Então, zoonose é isso, é aquela doença que o animal pega e pode passar para a gente. Então, seguindo aqui, número 1 aqui seria o vírus da raiva. Então, o vírus da raiva é uma zoonose. Então, é uma doença que, né, passa para a gente. E é uma doença... O animal pode passar para o ser humano. Pode passar para o ser humano. E é uma doença que, né, ela é praticamente letal. Né? Dificilmente o animal ou a pessoa que pegar esse vírus, dificilmente ele escapa. Dificilmente. Eu diria que praticamente um milagre. Então, existe a prevenção para ela com as vacinas, né? Com uma vacina específica, né? E há algumas décadas atrás, ali em torno dos anos 90, o Brasil se tornou referência mundial na vacinação contra a raiva. Entendeu? Apesar de, infelizmente, em alguns casos não se usar uma vacina com uma qualidade muito boa, eu me lembro que eu estava num congresso em Viçosa, uns anos atrás, aí automaticamente naquele momento estava tendo uma campanha de vacina. Aí fui lá, dei uma entrada para dar uma olhada, fui ver a marca da vacina, era uma marca muito inferior, muito inferior. Então, quer dizer, a chance daquela vacina gerar uma imunidade boa é muito pequena. Né? Então, assim, não é todos os casos. Já teve casos aqui, já participei há muitos anos atrás aqui em Itaperuna, a marca da vacina era muito boa, excelente. Então, quer dizer, tem casos e casos, né? Então, assim, o Brasil ele vem se tornando referência mundial ao combate à raiva, né? Então, isso é muito importante. Agora, no ano passado, infelizmente, eu acredito que, devido até à pouca vacinação da consciência das pessoas, teve casos aqui em Minas, 4 casos que evoluíram para óbito, infelizmente. Em seres humanos? Em seres humanos. E o ser humano só contrai a raiva através do animal, né? Através do animal, né? Existe um animal que é o morcego hematófago, né? Que é um morcego que se alimenta do sangue. Ele é o principal transmissor do vírus da raiva. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos supor, você tem um gatinho e ele saiu à noite para dar uns passeios. Né? Porventura, se ele caçar um animal desse, um morcego desse, mesmo que ele não acabe ingerindo esse animal, se ele tomar um arranhão, uma mordida ou até uma lambedura, se ele tiver algum ferimento. Nesse animalzinho voltar, se ele não estiver vacinado e com a imunidade boa, né, ele, ao entrar em contato com o proprietário, né, ou até com os seus filhos e filhas, e se porventura ele acabar mordendo ou lambendo uma região ali, algum ferimento, ocorre a transmissão. Né? E como eu disse, é letal, é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Da pessoa escapar. De a pessoa escapar com vida. Então, a vacinação, como o senhor disse anteriormente, ela é muito importante para os animais e para os tutores dos animais. Também. Né? Visto que a maioria delas são zoonoses. A maioria são doenças, zoonoses. Sim. São doenças que podem ser transmitidas do gatinho, do cachorrinho, para o tutor. Para o tutor. Para o filho do tutor, para a filha, né? Então a vacinação dos animais deve ser levada muito a sério. Muito a sério. E existem várias doenças que são zoonoses. A gente está falando aqui hoje das doenças virais. Futuramente, provavelmente, vamos fazer um vídeo sobre doenças parasitárias, que é outro caso que existe uma pancada de doenças aí, problemas que passam para a gente. Com relação às vacinas, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Tem sim. A próxima vacina, por exemplo, a V10. A V10 ela pega contra 10 doenças. Sim.
né? Eu vou falar uma apenas delas aqui, que são 10. Por exemplo, a sinomose. A sinomose é outra doença que acomete o cão e é uma doença também que é difícil cura. Né? O tratamento adequado para ela é o animal ficar internado, o tratamento venoso. É uma doença que o animal adquire ela através do contato direto, mas o vírus ele tem a capacidade de se transmitir pelo ar. Transmite para seres humanos? Não, essa não é uma zoonose, não. É menos mal, menos pior, né? Menos uma ameaça. Menos uma ameaça, Mas, por exemplo, se você tiver um animalzinho aqui nessa rua, se você tiver um animal ali de um vizinho, né? Ou até mesmo um animal de rua, e ele tiver com sinomose, o vírus automaticamente, o ar, o vento, né? Pode carrear ele. Se o seu animal aqui não tiver com a imunidade boa, grande chance de pegar. Se não estiver vacinado, não vai pegar. Existe também a pneumodog, que trata a gripe. E contra uma doença que se chama tosse dos canis, também é muito comum nessa época agora do frio. Sim. Uma vacina muito importante também, Giardia Vax, que pega contra a Giardia, que essa sim é uma zoonose. Passa pra gente. Aqui não é uma doença viral, né? A Giardia ela é um protozoário. Muitas das vezes a gente trata ela até como um verme, para o proprietário entender melhor. Mas ela é um protozoário. Ela é muito difícil, é muito raro acontecer de um animal pegar e o proprietário não pegar. Geralmente isso é muito comum acontecer, o animal pega, o proprietário pega. Por quê? Ela causa muita dor abdominal intensa e quadros intensos de diarreia. Então é um protozoário que tem uma capacidade enorme de se proliferar no ambiente, entendeu? Então o principal tratamento dela, além de ser os medicamentos via oral, é um medicamento para usar no ambiente. Brinquedos, bebedouros do animal, caminha, roupinha, tudo tem que ser higienizado mais de uma vez ao dia, entendeu? É muito sério. Eu tenho até um caso assim de uma paciente, uma médica, que ela assumia vários plantões durante a semana, né? E ela não conseguiu trabalhar, ela teve um prejuízo enorme, né? Um prejuízo muito alto, teve que vender o carro até na época. É um exemplo que eu sempre uso, mas é uma doença comum. Que sempre está aí, sempre está aparecendo. Acomete principalmente crianças, né, devido ali a criancinha, né, ter mais ali o contato com o chão, com a terra, né, tendo animalzinho, a criancinha fica mais em contato com o animal, é comum, né, que ela vai brincar. E ela é uma das parasitoses intestinais mais importantes do mundo. Mais importantes do mundo. É muito grave? Fazendo o tratamento adequado, um tratamento eficaz é em torno de 28 dias de tratamento. Doutor. Fez o tratamento, tem casos que com uma semana, 10, 15 dias resolve, mas geralmente o tratamento é por 28 dias. Sim. Fez o tratamento, acabou o problema. Fazendo o tratamento adequado, nada além disso. Bom, o segredo, né, o correto é manter as vacinas em dia. As vacinas em dia, sem dúvida. Não se descuidar das vacinas, para o bem do seu animal, para o bem da sua família. Inclusive eu ia dizer no início, eu acabei me esquecendo, que da pandemia para cá de Covid, a gente viu aquele debate ali sobre vacina, né, sobre o vírus da pandemia, um vírus mundial. Então, assim, as pessoas acabaram se afastando um pouco mais, eu percebi isso na prática, da vacinação, entendeu? E isso aí é complicadíssimo, né? Porque a gente, como eu disse, a gente atende proprietário com problema direto e os problemas têm aumentado. Todo esse mito, né, que se desenvolveu em torno da vacina, ele é muito perigoso, porque você não acreditar na vacina te coloca na linha de frente para receber o vírus, para ficar doente, né? Exatamente. Esse negacionismo, ele é muito perigoso. A vacina é uma coisa cientificamente comprovada que resolve, que previne, que evita. É cientificamente provado. Para isso, pessoas como o Rômulo estudam. Senão não adiantava a gente estudar, né? Estudar para quê? Exatamente. Né? Vamos falar mais de vacina? Vamos falar mais. Seguindo aqui, existe uma outra vacina que também previne contra uma zoonose, que é a vacina que se chama ProHeart. Ela previne contra a Girofilária, que é o conhecido verme do coração. Opa. Olha só que coisa. E Por que tem esse nome? Como é que é isso? Ele é um parasita do sistema circulatório. Olha. Tem afinidade com o sistema circulatório. Em humanos... Ele age na circulação sanguínea do animal.
E também do homem. Que isso? E também do homem. Sério? É muito comum, ela causa nódulos pulmonares. Nossa. Muitas das vezes os médicos confundem com tumor pulmonar, com tumor, né? Com nódulos de tuberculose, né? E muitas das vezes é a girofilária ali atuando. Girofilária? É, girofilária. E pode ser letal no animal e no ser humano? Pode ser, com certeza. Se não tratar ela tem uma adequadamente, letalidade alta? Não diria que muito alta, né? Mas se não se cuidar. Se não se cuidar, se não buscar o atendimento médico especializado, né? Geralmente pode evoluir para óbito. Pode acontecer. É sério isso, hein? Por isso existe a vacina aí para evitar. Vamos vacinar. Né? Evitar mais esse transtorno aí. Para encerrar aqui nos cães, outra zoonose, né? Existe a vacina que se chama Leishitec, que protege contra a leishmaniose. O que é a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença que ela causa ulcerações na pele. Feridas na pele. Geralmente o médico pode até achar que é um câncer de pele, por exemplo. Sim. É muito parecido. Né? Aí faz o exame, né? Faz o exame específico e descobre ela. Ela é uma doença muito comum na região norte do país, né? Que é uma região de mata, né? Visto que a sua transmissão se dá através de um mosquito. Então o mosquito pica o animal contaminado, no caso o cão, né? Pica outros animais, outros cães, e picando a gente ocorre a transmissão. Como que ela é? O índice de letalidade dela? Ela vem crescendo muito, né? É uma doença que era comum, né? Nas regiões de mata, aqui não tinha. Né? E, inclusive, devido a isso, ela é uma doença de notificação obrigatória. Se a gente pegar algum caso, a gente tem que procurar o centro, né, de zoonoses para notificar, né, visto que ela é uma doença também muito séria que pode causar, com certeza. E aqui encerra nos cães, né, as principais. Vamos falar então? Aí, aqui dos felinos aqui para finalizar, ó. O vírus da raiva a gente falou, né? É a mesma vacina, tanto para o cão quanto para o felino. É a mesma vacina? É a mesma vacina. Aí no felino tem a V5, né? Que é uma vacina que pega contra 5 doenças. Eu vou falar de uma delas, que é uma das mais importantes, que seria a FeLV, que é a leucemia felina. Essa não é zoonose, não passa pra gente, não. Ainda bem, né? É uma doença que, né? É uma doença incurável. Ainda bem para os seres humanos, ainda bem. Né? É uma doença incurável, porém, né, se fizer o tratamento adequado, manter a imunidade do animal alta, tranquilo, vida que segue normal. A chance de cura? O animal não se vê livre dela, né? Mas ele mantendo a imunidade alta, ele leva uma vida normal. Sim, acaba, com a imunidade alta, ele acaba ganhando um poder de sobrevida. Ele consegue sobreviver com a doença e com qualidade de vida. Puxa, menos mal. Com certeza. Temos mais alguma? Não, aí finaliza isso aí. Vamos deixar para o nosso próximo papo, nosso próximo encontro. Bom, alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Bom, eu quero dizer para o público que todas essas vacinas a gente trabalha com elas lá. Né? Todas essas vacinas são encontradas na Agrocamp, né? 12 anos que a gente está lá. E estou clinicando há 7 anos. Sim. E precisar, né, querendo fazer, a gente busca o seu animalzinho em casa, leva ele de volta, né, pode ir lá também pessoalmente que a gente atende, a gente está lá o dia todo para cada vez lhe atender melhor. Sim. Bom, então vamos dar um telefone de contato, vai aparecer aqui na tela, mas é muito bom quando a gente fala o telefone de contato. Exatamente. Vamos dar um telefone de contato para quem queira saber mais sobre vacinação e sobre os cuidados com seus animais. Isso, pode chamar lá no WhatsApp, né, o 22 99948 2598. E a Agrocamp fica? Rua Edgar Pinheiro Dias, número 26. Cidade Nova. Cidade Nova. Doutor Rômulo, tio Rômulo, muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo, é sempre um prazer falar aí com o nosso público itaperunense aí, o público que a gente ama muito.